bom dia, queridos alunos. Nossa, mas eu já estou com muita saudade de vocês. Eu não vejo a hora, criança, da gente poder estar junto novamente. Podemos, não vou dizer assim, poder nos abraçar, mas poder ver vocês já vai poder ser uma alegria muito grande, não é mesmo? Então vamos lá. A nossa aula de hoje é a lição de número 5, que nos fala assim: uma história sobre conselhos. E o nosso texto, ele está lá escrito em Salmos 1 e 1 Reis, que é a nossa história que nós vamos contar, 12, do 1 ao 20. O Salmos 1 só vai falar só um breve trechinho, tá bom? Mas a história vai estar baseada na 1 Reis 12, do 1 ao 20. Então vamos lá. O Salmo primeiro, como a tia falou para vocês, nós vamos aprender sobre a importância de nos afastarmos de pessoas que não conhecem e que não amam a Deus. E a nossa Bíblia, ela tem exemplo de muitas pessoas que foram muito abençoadas, outras não. E isso dependeu da escolha que fizeram, principalmente com relação aos amigos. Por isso que a nossa história de hoje ela vai falar sobre conselhos. E antes da tia começar com a lição, o nosso texto para memorizar está lá em Salmos 1, que fala assim: felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus. Vamos repetir? Salmo 1. Felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus. Então vamos lá. Na nossa história de hoje, a Bíblia vai nos falar sobre a história de um rei, que o nome dele era Roboão. E isso, Roboão, foi o exemplo de coisas que acontecem com as escolhas erradas que a tia falou, que a Bíblia fala. Então, o rei Salomão, ele reinou por 40 anos. E com a sua morte, o seu filho, Roboão, foi coroado como rei de Israel em seu lugar. Só que naquela época, o povo estava sofrendo muito, mas muito mesmo, criança. Sabem por quê? Porque as pessoas tinham que trabalhar bastante e os impostos eram altíssimos. O que eram os impostos? São aquelas contas que o papai e a mamãe têm que pagar. Então, naquela época, já tinha isso. Eles tinham que pagar os impostos e era tudo caro, tudo era alto. Então, aquele povo foi até Roboão, que era o rei, e disse para ele assim: olha só, seu pai nos tratou com muita dureza. O pai era muito duro com aquelas pessoas que iam até pagar os impostos, com o trabalho de cada um. Então ele falando para o rei, falou assim: ele nos fez carregar cargas muito pesadas. Se o Senhor tornar essas cargas, esse serviço mais leve, a nossa vida vai ser muito mais fácil e nós seremos seus servidores. Então o povo começou a pedir muitas coisas para ele, para ver se ele poderia baixar os impostos, diminuir o trabalho que era muito pesado. Então, o que eles fizeram? Roboão ouviu o que eles falaram e disse que iria pensar e mandou que ele voltasse em 3 dias. E eles foram embora e aguardaram a resposta. Agora, crianças, é que nós vamos entrar no tema da nossa lição. Nossa lição não fala sobre conselho? Então vamos lá. O rei Roboão procurou os sábios e lhes pediu um conselho sobre como ele deveria resolver aquela situação do pedido que aquele povo fez para ele. Então, os anciões disseram a Roboão assim: que ele deveria atender o pedido daquele povo para que eles o servissem para sempre. Se ele fizesse o pedido que aquele povo fez, pedindo para diminuir a carga, para que os impostos fossem um pouquinho mais baixos, eles iam servir-lhes para sempre. Mas o rei achou que aqueles homens eram muito ultrapassados. Então, o que ele fez? Ele mandou chamar os amigos dele de infância para saber o que eles achavam. O que ele fez?
Ele pediu conselho àqueles anciões e depois foi falar com os amigos dele de infância, que eram tudo mais jovens. Os anciãos eram mais velhos. Mas o que acontece? Aqueles anciãos, eu te garanto, que eles deveriam ter os conselhos muito melhores do que aqueles novinhos que ele foi pedir conselho. Mas vamos lá. Então, o rei chamou os seus amigos, que chegou até ele e falou aquilo que o povo tinha pedido, contou para eles todinha aquela história que a tia já contou, sobre os impostos, sobre diminuir a carga de trabalho. Então, ele virou os amigos, sabe o que eles aconselharam a Roboão? Para que ele não fosse bom com aquele povo e que tratasse com dureza ainda mais do que o pai dele, o rei Salomão, tratava eles. Aquele prazo foi se passando, chegou os 3 dias que eles teriam que voltar para ter a resposta do rei Roboão. Então, os líderes voltaram, chegaram lá e ficaram esperando o rei aparecer para dar a resposta a eles. Mas, infelizmente, Roboão disse que seria ainda pior do que o seu pai, que aumentaria ainda mais a carga de trabalho deles. Então, Roboão só foi de mal a pior no seu reinado. O povo se revoltou, começou a gritar, ameaçou até o rei e, por fim, Roboão não se sentia mais seguro ali e ele teve que fugir. Roboão decidiu colocar em prática o conselho dos amigos e não pensou nas consequências que ele sofreria. Então o reino se dividiu e Roboão perdeu a coroa, ou seja, ele deixou de ser rei. Ele deu mais valor aos conselhos dos seus amigos do que a sabedoria e o conselho daqueles homens mais experientes e sábios. Crianças, eu falo para vocês, nós devemos ter cuidado com nossas escolhas. Roboão fez uma escolha errada e trouxe consequências para muitas pessoas. De fato, quando fazemos uma escolha errada, pode trazer problemas para nós e para outras pessoas também. Então, vamos sempre ouvir os conselhos dos nossos pais, que sabem muito bem dar um conselho, das pessoas mais velhas. Fazendo isso, nós seremos abençoados e felizes. Não vamos sempre lembrar dessa história, sabendo que como Roboão fez com as pessoas, numa escolha errada, ele acabou com tudo que ele tinha ali, tá bom? Então vamos sempre ouvir o conselho dos nossos pais, das pessoas mais velhas, para nós sermos abençoados e felizes. Amém? Vamos orar? Querido Deus, muito obrigada, Senhor, pela aula de hoje. Obrigado porque sabemos que em Ti nós podemos confiar, que possamos sempre ouvir o conselho das pessoas mais velhas e dos nossos pais. Obrigada por ser nosso amigo. Em nome de Jesus. Amém.